Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Patrícia Auenbach, autora, ilustradora e fundadora da Redelê, uma importante ferramenta de formação de professores. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E a gente segue aqui na Beth Educar e agora a gente vai conversar com a Patrícia. Eu estava aqui treinando o sobrenome dela, Auerbach. Não, muito falei bem, errado. Vamos de novo. Fala tu. Auerbach. Auerbach. Minha língua não tá conseguindo. Tá tudo certo. A Patrícia é ilustradora, é formadora de professores, a professora dos professores. É brasileira, conhecida por seu trabalho inovador na literatura infantil e juvenil. É graduada em arquitetura e acabou migrando para pedagogia e tem um trabalho muito bonito que a gente vai conhecer agora. Primeiro me conta, te apresenta para quem não te conhece e já começa também nos contando como é que tu migrou da arquitetura para pedagogia. Bom, a minha história é uma história cheia de curvas, né? Eu estudei arquitetura sem querer ser arquiteta, já desde da largada eu já sabia que eu não seria arquiteta. E por que continuou? Eu achava que eu tinha certeza que eu tinha que trabalhar com ideias, mas eu não sabia o que fazer com isso naquele momento. Então, fui estudar arquitetura, o que foi muito bom como formação, foi bem bom, assim. Então, eu fiz arquitetura, já no meio da arquitetura, eu comecei a trabalhar com comunicação, em agência de propaganda, trabalhava na área de criação, porque era isso que eu queria fazer, né? Sim. E o tempo foi passando até que eu tive filhos. Quando eu tive filhos, eu entendi que eu queria era trabalhar com infância. Na época, eu tinha já saído da agência, estava dando aula de história da arte, enfim, a vida foi fazendo muitas curvas, mas eu entendi que eu queria mesmo era juntar tudo que eu tinha feito e trabalhar para a infância. Aí eu voltei para a faculdade, fui estudar pedagogia, comecei a escrever para a infância. Já com filhos? Com filhos. Eles iam para a escola, eu ia para a faculdade. Sim, era meio isso. Que legal. E aí comecei a escrever para a infância, ilustrar para a infância, e enfim. E aí a coisa foi. Depois que os livros saíram, né, eu tive a sorte de conseguir lançar bastante fácil, assim, os primeiros livros. Eles foram para grandes planos de governo, se espalharam pelo país. E eu comecei a ser chamada pelas editoras para fazer formação de professores, com foco na formação de leitores. Então, você escreveu, você é pedagoga, agora vai lá e conta para eles o que é que se faz com esses livros na sala de aula. Então, foi assim que eu cheguei na formação de professores. E aí, o bichinho me picou. E aí que eu fiquei... E daí nasceu a Redelê. A Redelê, ela nasce muitos anos depois dessa experiência, né? Passei muito pelo país fazendo formação de professores. Como é que tu conduz, antes da gente entrar então na Redelê, como é que tu conduz ou conduzia a formação de professores quando tu começou? Então, no começo, as próprias secretarias me chamavam, né? Eu entrava em contato com a editora organizava, enfim, aqueles eventos grandes. Então, juntava um monte de professores no auditório e eu ia lá, né, fazer a formação e discutir como é que o trabalho com a literatura dentro da sala de aula, repertório e mediação. Trazendo exemplos, ensinando. Trazendo exemplos. Eu sempre gostei muito de simular situações reais com os professores, mas nem sempre isso é possível, né? Quando a gente vai numa escola fazer formação e tem ali 50 professores, 40 professores, você consegue simular. Mas quando você está num auditório com 800 mil professores, é mais difícil. Então, eu fui tentando fazer o que era possível, né? E fui me munindo de repertório, de teoria. Acabei indo fazer um mestrado em Barcelona para estudar formação de leitores, para estudar literatura e formação de leitores. E aí fui acumulando uma inquietação e uma angústia muito grande, que é o que me leva para a Redelê. Que é a ideia de que a gente precisava fazer formações mais dialogadas. Eu queria entregar exatamente isso que você está me provocando, né? Entregar diálogo, conversa, entregar pensamento crítico e não só palestras, né? E não só uma coisa monodirecional. Sim. E como é que funciona a Redelê para quem não conhece? Então, a Redelê é uma comunidade de professores que oferece, além do pertencimento e do vínculo de uma comunidade, porque uma comunidade, de fato, ela precisa disso, a gente oferece essencialmente 2 tipos de encontros. Os clubes de leitura e as rodas de conversa. Os clubes de leitura, eles colocam o professor no lugar de fruidor,
né, de leitor. A gente convida eles para ouvir uma boa leitura em voz alta e discutir essa leitura. Então, que tipo de livros são lidos? Depende do dia da semana. Tem dia que é livro ilustrado, que é o campeão de bilheteria, o que eles mais amam. Tem dia que é conto, crônica. A gente tem agora esse mês um clube de leitura de música. Onde a gente... E é uma vez por mês? Uma vez por semana. Ah, uma vez por semana. E as rodas de conversa, que trazem assuntos da prática pedagógica para dentro de uma conversa. E as rodas são de quanto em quanto tempo? Também semanais. Também então, como semanais. é que funciona? O professor que é membro dessa comunidade, ele recebe... Tudo funciona de um jeito muito simples, porque o professor não tem tempo de ficar complicando a vida. Eles recebem pelo WhatsApp a programação do mês seguinte. Tá. Aí recebe a programação. Tem roda sobre jogos na alfabetização, sobre formação de leitores, sobre matemática, sobre isso, sobre aquilo. E tem clubes de leitura. Segunda-feira, clube de leitura de livro ilustrado. Terça-feira, de contos. Quarta-feira, enfim. Eles escolhem dentro dessa programação do que é que eles querem participar, em função da sua demanda, da sua necessidade, da sua possibilidade também. de tempo, né? E aí eles clicam ali no WhatsApp mesmo, e aí passam a receber, no dia daqueles encontros, que são sempre semanais, o link para participar dos encontros. E os encontros acontecem sempre de forma síncrona, porque é encontro de verdade, não é gravado, não é para assistir depois, é para trocar de verdade. E o bonito, sabe, é ver professores de regiões diferentes trocando entre si, porque eles... Tem desafios muito parecidos, né? O que tira o sono do professor em São Paulo, no Mato Grosso, na Bahia, é que o aluno não consegue alfabetizar, não consegue avançar em determinada questão ali pedagógica. Então, eles se unem em torno de desafios comuns. Sim. E quem conduz as rodas? E os clubes? Um time de sonhos. Bem modesta. Mas é de verdade um time de sonhos. Até aqui... todo mundo que a gente convidou veio assim, feliz trabalhar com a gente. E eu digo que é um time de sonhos porque é gente com muita bagagem. Então, gente que passou por grandes projetos nacionais, ou que está em universidade federal, ou que, enfim, trabalha tem muita experiência, muita bagagem na sua área de atuação. Então, são pessoas de referência nas suas áreas, que ajudam, inclusive, a construir a metodologia, porque ela já existe, está toda documentada, mas é claro que ela é viva, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente pensa. E a metodologia foi desenvolvida por ti nesse processo, ou tu traz exemplos, por exemplo, de Barcelona, do pós? O projeto da Redelê, ele foi desenvolvido mesmo durante um mestrado em Harvard. Eu passei um ano em Harvard desenhando o que seria a Redelê. Fui para lá fazer um mestrado e usei a ajuda dos universitários, literalmente, para construir o projeto. E aí, quando eu voltei, a gente tinha um formato para começar um piloto, mas a partir do que a gente foi construindo no piloto e foi sentindo nas rodas e nos clubes, a gente foi documentando e construindo essa metodologia a muitas mãos. Então, toda essa equipe de formadores, que a gente chama de facilitadores, porque eles não estão lá para dizer o que tem que ser feito, eles estão lá para construir junto, ajudou a gente a construir essa metodologia, porque sabe como é? Professor adora bater papo. E aí você chama de roda de conversa. E aí, se você não tiver uma metodologia muito sólida, aquilo vira bater papo. Só roda de conversa mesmo. Vira bate-papo. E não pode ser, né? A ideia é que os professores saiam todo dia com alguma coisa muito concreta para mudar, para olhar, para prestar atenção, para testar na sua sala de aula e voltar na semana seguinte com mais bagagem, com mais perguntas, com mais questionamentos. E como é que vocês fazem a dinâmica da roda de conversa? Porque é online, né? Então, cada um tem a sua câmera, seu microfone para ter um momento de participação. Todo mundo participa? A ideia é que todo mundo participe. É claro que quando os professores chegam, às vezes tem uns que ficam mais tímidos, né? Demora um pouquinho, às vezes tem aqueles que ficam com a câmera fechada, mas com o tempo, eles vão percebendo que é um ambiente seguro. Então, interessante porque as crianças também fazem isso e os professores pedem para que não faça. Mas aí, quando eles se colocam nessa situação... Ser humano. Mas tem uma questão que acho que é bem importante na Redelê, que acho que é um pouco diferente do que a gente imagina, né? Quando você pensa num programa de formação, você fica imaginando que as pessoas estão lá sentadas durinhas na frente da tela, né? Aquela posição de estudante, sabe? O que não é verdade. Porque são, na grande maioria, mulheres, no final do dia, trabalharam o dia inteiro. Tem marido, tem filho. Normalmente é de noite.
6h30 e 7 horas. São esses 2 horários. A gente até tentou outros horários, mas esses são os horários que funcionam. Então, assim, a realidade se impõe. Então, tem gente que participa dos clubes de leitura enquanto está no ônibus. É uma professora que passa 2 horas no ônibus sentada, agora ela aproveita aquele tempo para participar dos clubes de leitura. Então, tem gente que está ali com a panela no forno ali e está ali, né, cuidando da panela, mas está participando. Então, é vida real. E isso faz com que o ambiente fique muito acolhedor, sabe? Porque a gente acolhe. Então, o pessoal do norte está na rede, o pessoal do sul tá com chimarrão na mão. E tá todo mundo acolhido participando e contribuindo. E quem participa da Redelê são professores individuais que decidem fazer parte disso para a sua própria formação? Ou escolas podem contratar para seus professores? Ótima pergunta. Funciona? As formas de entrada são 3. Então, o professor pode, nesse minuto, e fica aí o convite. Já vamos deixar aqui o site. Redelê.com.br. É só entrar, escolher a sua forma de adesão. A gente tem um valor baixinho que é para o professor poder fazer parte. Então, ele paga R$38 por mês. Ele tem acesso a toda a programação de eventos. São muitos eventos por semana. Se eu não sou professora, eu posso participar? Se você, de alguma forma, for educadora de alguma forma, claro, você pode participar. Então, coordenadores, bibliotecários, enfim, tem de tudo ali. E aí a gente ainda tem a possibilidade de o professor, se R$38 pesar para ele, ele paga R$19 e a gente não pergunta por quê. E ele será bem-vindo da mesma forma. Na honestidade de cada um. Na honestidade de cada um. Porque a gente sabe que para algumas pessoas é mais difícil, outras pessoas têm mais condições e podem ajudar a bancar o Isso desconto. É muito bacana. O desconto de quem precisa do desconto. Sim, e vocês estão confiando que a pessoa está falando a verdade. A gente confia o tempo inteiro, porque muito é uma comunidade e tem esse espírito. Então o professor entra como pessoa física, redelê.com.br, vai lá, escolhe, faz a sua inscrição e participa no mesmo dia. Tudo super simples. Ou a escola pode fazer adesão em lote para os seus professores, ou a Secretaria de Educação pode fazer adesão em lote para os seus professores, aí a gente envia o link da comunidade para eles e eles passam a participar, e é tudo também muito descomplicado. E tem ainda uma terceira possibilidade, que é parceria com institutos, fundações, empresas que queiram financiar para professores da sua cidade, da cidade onde atuam, enfim, ou ajudar a gente via Lei Rouanet, que a gente tem um projeto aprovado também com Lei Rouanet, também fase de captação. Então, se alguém aí quiser fazer parte... Olha, apresenta para o Elefante, talvez a gente possa, de alguma forma, contribuir. A gente está captando para um projeto que vai acolher 900 professores de todo o país, que legal. Em clubes de leitura durante um ano. E como é que vocês vão selecionar esses 900 professores? Vai ser por ordem de chegada ou dependendo do financiador, né? Porque aí a gente vai dedicar X vagas para aquela cidade, para aquele município, enfim, para aquela região de onde vierem os financiadores, né? Os apoiadores do projeto. Então, e tu participa diretamente em alguma roda de conversas? Eu participo muito. E no clube de leitura também? Quando começou a Redelê, eu ainda conseguia tocar roda. Hoje, eu preciso ser sincera que eu tenho essa frustração gigantesca na minha vida, que eu não consigo, porque o dia não está cabendo dentro do dia. Né? As horas estão sendo poucas, então eu não estou conseguindo tocar rodas. Eu digo que esse é o meu norte, é para lá que eu caminho. Eu preciso um dia voltar a conseguir ter tempo de tocar rodas, porque é isso que eu gosto de fazer. Mas eu estou sempre perto, na medida do possível, assistindo, né? Vou passando, eu digo que eu sou aquela pessoa que entra, sai numa roda, entra num clube, e aí eu vou tendo essa noção do conjunto, do que está acontecendo. E é muito importante, né? Ver essa sensibilidade do que está acontecendo, o que é que os professores estão trazendo, né? E foi lá que a gente conheceu o Elefante Letrado, porque os professores comentam muito, né? E querem saber se os livros discutidos estão na plataforma, a gente tem avisado, enfim. Como é que vocês escolhem os livros? E perguntando isso, já te pergunto também, vocês, no momento do clube de leitura, leem juntos ou cada um lê individualmente? Como é que funciona? Para que todo mundo possa fazer parte nesse nosso Brasilzão, a gente não pode esperar que todo mundo tenha o livro em mãos. Então, diferente da maioria dos clubes do livro que a gente conhece, que cada um precisa ter o seu livro, ler o seu livro e depois se encontrar para discutir virtualmente ou presencialmente, enfim. No nosso clube de leitura, e é por isso que a gente chama de leitura, não de livro, a gente abre os encontros lendo em voz alta. Então, se você não tem o livro,
tem problema nenhum, você vai poder participar. E aí, o que muitas vezes acontece é que no dia seguinte eles vão atrás do livro na biblioteca, ou às vezes a gente faz muito sorteio de livros, né, para os participantes. Então, quem participa bastante acaba participando do sorteio, e aí a gente sorteia os livros que foram discutidos. É uma forma da gente conseguir, enfim, facilitar esse acesso à literatura. Mas se a gente pensa que tem professor, né, no Pantanal, no interior da Bahia, zona rural, como é que a gente vai esperar que esses professores tenham acesso aos livros? Sim. Né? Ou vai ser como uma plataforma como o Elefante, ou a gente precisa oferecer para eles de alguma forma esses textos para que eles possam discutir. Sim. E esses livros, eles têm um gênero específico? Vocês fazem uma variação? Como é que funciona a curadoria do que vai ser? É super importante. Eu já vou responder, mas vou voltar uma casinha para responder, que é o seguinte. É muito interessante que na Redelê, eu falei, né, a gente tem os clubes e as rodas de conversa, né, que são grupos de discussão. Os clubes são percebidos como lazer. Os professores não reconhecem o clube. É tão gostoso que eles não reconhecem como formação, apesar de sê-lo. Né? É super formativo. Mas como é que a gente escolhe, né, os livros que vão fazer parte desse clube? A gente vai sentindo, como um professor faz na sala de aula, sentindo o que vai bem nesse grupo, o que é que eles precisam, tá indo bem aqui, tá muito confortável aqui, vamos trazer um livro diferente, vamos tirar da zona de conforto, porque formar o leitor, né, nem sempre é confortável, a leitura nem sempre é confortável, ela precisa... Tô louca pra fazer parte. Eu já tô querendo que você venha. Fica aqui o convite. Vou adorar. Desculpa, eu te interrompi, mas eu queria muito te dizer já. Não. Tô louca pra fazer parte. E a gente tem sempre um fio condutor. Esse fio condutor, ele é criado para um mês. Né? Então, é um ciclo de um mês. Porque, como eu acho que eu já mencionei aqui, os professores se comprometem aquele mês. Então, todo mês eles se comprometem. Esse mês eu vou participar do clube de leitura, da roda, do clube e da roda, enfim. Eles se comprometem. Então, a gente faz esse percurso para um mês. Então, tem um fio condutor, que pode ser, sei lá, o lugar da mulher, que pode ser... as infâncias, então pegar livros que mostrem as infâncias em diferentes contextos, enfim, de alguma forma, por algum motivo, esses 4 livros que vão ser discutidos ao longo de 4 semanas, compõem um conjunto, né? Tem uma curadoria para esses livros fazerem parte desse clube. E aí, que gênero de livro que vai ser discutido depende do dia da semana. Então, na programação, a gente tem o Clube de Livro Ilustrado, esse tem todo mês. Se eu tirar, vai ter piquete na porta da minha casa. Esse não tem discussão, é o campeão de bilheteria. Mas por que tu acha que é o campeão de bilheteria? Eu acho que tem 2 questões aí. Primeiro, acho que tem uma imagem de que o livro ilustrado é mais... acessível, ou mais divertido, ou mais leve. Tem qualquer coisa aí que atrai. E tem uma segunda questão, que a gente trabalha muito com professores, sobretudo com professores de educação infantil e Fundi 1. Que são professores que trabalham muito com livro ilustrado. Então, apesar de não serem encontros onde a gente fala da mediação de leitura, a gente evita tratar isso, é um encontro de fruição. Eles estão lendo aqueles livros como leitores fruidores. A gente não fica falando isso aqui na sua sala de aula, você pode fazer. Não é sobre isso. Mas na hora que eles vivem e se encantam com aquelas obras, naturalmente no dia seguinte a gente vê muitas mensagens de professores que vão atrás dos livros para levar para os seus alunos. Replicando na sala de aula. Exatamente. Então a minha experiência serve para me preparar para a minha sala de aula. Né? Então, acho que tem um pouco por aí. Mas a gente teve, por exemplo, um clube no ano passado que a gente leu o primeiro capítulo da Carla Madeira e a ideia nem era ler o livro inteiro, mas foi, assim, avassalador e a gente precisou seguir com o livro. Então, cada semana era um capítulo diferente, lido e discutido, enfim. Então... a gente vai seguindo o que o público está dando pra gente, sabe? O que os nossos membros estão pedindo ou estão precisando, né? A gente vai, como um professor na sala de aula, vai formando esses leitores, né? E o que mais te inspira hoje na Redelê? E o que te inspira a continuar e querer crescer? Porque a gente sabe que esse mercado de educação é super difícil. Quando eu comecei o Elefante... há 13 anos, eu pensei, qual escola não vai querer
ter o Elefante. Imagina, tem livros maravilhosos, tem perguntas atreladas a cada livro. A criança pode gravar, pode escrever, pode isso, pode aquilo. E demorou muito tempo para a gente conseguir chegar aqui, 13 anos depois, com 2 milhões de estudantes. Muito difícil. Então, assim, o que te inspira a continuar e a querer fazer mais pela educação? Olha, cada vez que eu tenho um dia daqueles, e a gente tem muitos dias daqueles, né? Eu faço questão de entrar numa roda e num clube no final do dia. Sim. E é reenergiza. É dali, porque a gente, né, a gente que trabalha com educação, está o tempo inteiro estudando, lendo pesquisa, e vai em evento, e ouve palestras, e vê quem sabe, vê aqui no Brasil, e vê fora. A gente está o tempo inteiro antenado. Mas a educação que me move não é essa educação com letra maiúscula, sabe? Não é a educação das grandes pesquisas, dos números, dos dados. A educação que me move são aqueles professores que participam dos clubes de leitura e que me mostram um olho brilhando, sabe? E que muitas vezes nunca tiveram a chance de alguém lendo para eles e alguém discutindo uma obra literária com eles. E aí, quando eu olho para eles e vejo aqueles olhos brilhando, e vejo o encantamento, e vejo o sorriso, e vejo, enfim... É inspirador e te faz querer seguir. É dali que... É para isso que a gente trabalha todos os dias. Não só eu, mas toda a equipe. É uma equipe realmente muito apaixonada. Uma equipe de educadores, essencialmente, né? 99% educadores. Realmente muito apaixonados. Sim. Muito... E tem um número limite de pessoas que podem fazer parte tanto da roda de conversas quanto do clube de leitura? Tem que ter. E aí, como é que a gente vai calibrando o número de eventos na semana, no mês, em função do número de membros na comunidade. Então, se entra mais membro, tem mais evento. Por quê? Porque é uma roda de conversa. É um clube de leitura. Se a gente deixar entrar 200 pessoas num clube de leitura... não tem voz, essas pessoas não vão ter voz, não vão ter tempo de fala. Né? E como é que escala isso? Se a gente quisesse, por exemplo, se a gente está em São Paulo, então... Tudo muito grande. É, tudo muito grande. Então, a ideia é crescer essa comunidade, ela vai chegar até um limite, e aí vai chegar uma hora que a gente vai fechar essa comunidade e a gente vai abrir uma comunidade gêmea. E depois uma terceira comunidade, uma quarta comunidade. A gente vai replicando essa programação. Por quê? Porque se eu faço uma única comunidade com 10, 20 mil professores, cadê o vínculo? Cadê pra não perder a metodologia. E esse vínculo é muito importante, porque as pessoas vêm e elas se encontram, se esbarram nos eventos. E os conteúdos de um evento vão para o outro, sabe? Então, ela está hoje numa roda de matemática, mas mês passado ela estava com a mesma pessoa numa roda, num clube de leitura. E aí ela lembra aquele livro que a gente leu mês passado naquele clube? Então, acho que aqui aquele livro caberia como exemplo e tal. Aí pronto, essas duas pessoas já criam um vínculo e já começam a trabalhar juntas, conectam conteúdos. Então, isso precisa acontecer para a gente formar, de fato, essa rede de apoio que a Redelê se propõe a ser, né? Uma rede de apoio para professores que estão em carne viva, né? E focado totalmente em leitura. Leitura, mas não só, né? Os clubes de leitura... Claro, leitura, mas as rodas de conversa, elas tratam de todos os assuntos que o professor generalista, o professor pedagogo pode precisar na sala de aula. Então, entendi. Então, as rodas de conversas não tratam apenas sobre os livros que foram falados no clube de leitura. Isso. Que foram lidos no clube de leitura. Os assuntos se cruzam, porque as facilitadoras estão sempre trocando figurinha, mas a gente tem comunicação não violenta, que discute, né, questões de bullying, questão de gestão da sala de aula, de gestão de pessoas ali, de condução dos conflitos, mediação e tal. A gente tem rodas de conversa sobre educação antirracista, que precisa estar em todos os conteúdos, inclusive na literatura, na mediação de leitura, matemática, língua portuguesa, alfabetização, enfim, todos os assuntos que fazem parte da rotina de um professor generalista, um professor pedagogo, que precisa dar conta de tudo isso. Inclusão, que é um assunto que tira muito o sono dos professores, né? Então... E tecnologia, inteligência artificial, aparecem esses assuntos nas rodas? Eles têm aparecido, por enquanto, muito de uma forma transversal. O letramento digital é parte da nossa rotina, porque estamos... nos encontramos de uma forma remota, então esse letramento digital faz parte da nossa rotina.
A gente tem tentado trazer esses assuntos de uma forma transversal. Então, até aqui a gente não teve uma roda específica de inteligência artificial na sala de aula, mas a gente tem usado ferramentas, tem trazido exemplos, tem trazido isso para dentro das discussões de uma forma orgânica, assim, como eu acho que a tecnologia deve ser, né? A serviço de alguma coisa, não é a tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia a serviço de alguma coisa. Eu acho que assim tem sido natural e confortável para esses professores começarem a navegar e se aproximar, e na medida do possível a gente vai subindo a régua junto com o que eles estiverem prontos para acompanhar. Sim. E qual é a tua expectativa daqui para frente? O que tu vê de futuro para a Redelê? Quais são as expectativas? Olha, a primeira coisa, a gente precisa botar de pé esse projeto lindo de Lei Rouanet, com o apoio da Lei Rouanet, porque... Já está aprovado? Já está aprovado, e a gente está correndo para captar, para conseguir botar de pé. Então, empresas que estiverem assistindo e quiserem ajudar e participar e incentivar os nossos professores a participarem de um clube de leitura e rodas de conversas que vão fazer com que eles levem de forma melhor a literatura para os alunos, podem participar. É bem fácil. Podem entrar no site da Redelê. É só mandar uma mensagem pra gente pelo Instagram, redelê.br. Pode seguir a gente também, aproveita e já segue a gente. Me procura, patricia@redelê.com. Vamos colocar pode falar. patricia@redelê.com.br. Esse é meu e-mail e está aí à disposição, e a gente está correndo para conseguir viabilizar. Vocês têm já até em quando para fazer a captação? Até o final do ano. Tá. Mas a ideia é conseguir captar o que a gente precisa para começar esses 900 professores. A gente quer começar a rodar em agosto. Para isso a gente ainda falta um pedacinho para captar, então a gente conta com a ajuda de todo mundo. E aí, para esses 900, quantas comunidades vocês vão fazer? A gente não sabe, porque vai depender... Sim, de quanto vai captar e mix, de quantos professores vai conseguir incluir. Exatamente. Entendi. E do mix dos apoiadores, né? Porque se a gente tem mais apoiadores no norte, a gente vai atender mais o norte. Se a gente porque, claro, cada um quer que a gente leve para a sua região. Claro, para a sua região. Natural. Bom, vocês podem contar conosco com a plataforma do Elefante. Nós temos... Na educação infantil, 1.000 e poucos livros, mas à disposição nós temos mais de 60 mil livros. Então, fica super à disposição de vocês para poderem usar também. Muito obrigada. Nos clubes, porque muito obrigada. Tudo que a gente quer é incentivar a leitura, e quem trabalha com isso tem assim o nosso total apoio, porque faz toda a diferença na vida de todo mundo, né? Principalmente das crianças. Então, é o nosso sangue, é o nosso DNA. Te agradeço demais, não só essa oferta generosa, mas também o convite de estar aqui, porque é sempre uma chance da gente falar desse projeto. Claro, de expor. E projetos legais a gente precisa falar, precisa apoiar. Né? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. De educação é um trabalho de formiguinha, então a gente precisa dar as mãos. É isso. Porque o objetivo de todo mundo é o mesmo. Isso aí. Bom, Patrícia, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você. Quer deixar algum recado para quem já faz parte da Redelê? Queria deixar um beijo bem grande para os nossos membros e dizer que, graças a vocês que têm falado bastante do Elefante Letrado, usado o Elefante Letrado, foi por causa de vocês que essa ponte aconteceu, por conta de demandas de vocês. E se aparecerem críticas, pode trazer também, porque a gente sempre está querendo evoluir e melhorar. Então, assim todas as críticas são bem-vindas. Tá bom. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.